Olá, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Thiago Romão, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, vídeo esse do módulo de Recursos Humanos 1, lembrando que existem dois módulos, né, Recursos Humanos 1, Recursos Humanos 2, ok? Então a gente agora vai dar início ao conteúdo da nossa primeira videoaula. E aí, antes de mais nada, a gente deve levar em consideração que a gente vai falar um pouquinho sobre essa interação humana, né, que são as pessoas e as organizações. Todos vocês já estudaram, né, ao longo de suas vidas, né, e já entenderam isso, inclusive com a proposta de um curso técnico ou de um entendimento administrativo, que todas as pessoas e organizações elas se interagem, né? Sabemos muito bem, de acordo com o conceito de organizações, que é um sistema de atividade consciente e coordenado onde existem pessoas, né? E aqui, inclusive, está o nosso conceito. Devemos levar em consideração que há uma confluência, né? Podemos assim mencionar sobre esses dois aspectos, tá? Bom, dessa forma, é claro que a gente tem um conceito aqui dirimido, né, para explicar isso, mas todo mundo já sabe que há uma cooperação, há um trabalho coordenado entre pessoas que podemos entender como recursos, né, mas hoje é muito mais do que isso numa visão mais contemporânea, mas que de uma certa forma sabemos muito bem que nada funciona sem elas. Elas quem? As pessoas dentro da organização, tá? Aí uma organização somente existe quando existem elas, essas pessoas que definem os objetivos e que de uma certa forma e conjuntamente, né, num trabalho em equipe coordenado, né, buscam atingi-lo, tá? Bom, há uma complexidade a se considerar dentro nas organizações, né? Porque as organizações elas são variadas de acordo com a sua configuração. Sabemos muito bem que existem segmentos, setores, né, dentro da economia, setores empresariais, empresas que se teoricamente divergem, né, e variam entre industriais, que são de fabricação, comerciais, que são de vendas, né, e prestação de serviços, que é um dos modelos preponderantes, inclusive aqui no Brasil, tá? E elas são distintas do grupos de sociedade quanto à sua complexidade estrutural. O que seria essa complexidade estrutural, tá? É como a organização ela se difere de forma vertical e horizontalmente. Bom, a gente deve entender que toda organização existe uma estrutura, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? A própria organização em si, ela tem uma condição de divisão do trabalho, e vocês perceberam em algum momento na administração contemporânea que lá desde a época da administração científica a gente já falava sobre esse contexto, tá? E isso aumenta de uma certa forma a complexidade, né, horizontal, também de uma certa forma regula e altera a questão do controle na complexidade vertical. E aí essa estrutura, conforme eu verbalizei logo agora, é o organograma. O organograma nada mais é do que um modelo de você estruturar todos os cargos dentro de uma organização, ok? E dentro dessa complexidade, a gente pode dizer que a organização ela tem algumas características como o seu próprio anonimato. O que é esse anonimato? É a própria ênfase nas tarefas e operações e não nas pessoas. Então, as pessoas não são vistas como importantes, mas sim a operação e as tarefas. Nessa visão, a atividade, a ação é que era levada em consideração como importância, tá? Consequentemente, a gente também visualiza as rotinas padronizadas. O que significa isso? Era o contexto da alta formalidade, aonde de uma certa forma todo o pensamento era na estruturação do processo e da atividade e não na flexibilização quando acontecesse algo ou quando você tivesse alguma mudança no processo. As estruturas também elas eram personalizadas e não oficiais, ou seja, a gente também começava a perceber na organização informal, em paralelo com a formal. O que significa isso? Tirando o contexto e o conceito da estrutura, sabemos muito bem que as pessoas elas se relacionam de forma
informal dentro das organizações. E esse relacionamento informal, ele impacta na produtividade também das pessoas, ok? Há uma tendência também à especialização e proliferação das funções. O que significa isso? A especialização, ela vem pela divisão do trabalho, ela vem pela especialização, faz parte de um contexto da teoria da administração, mas muito mais e além disso, a gente entende muito bem que há uma separação, que quando você se especializa, você separa pela competência profissional, né, e técnica daquela pessoa. E, obviamente, o porte e o tamanho da empresa é um outro fator de impacto e elemento interno, intrínseco, àquelas grandes organizações que, quando ela tem uma estrutura muito grande, ela vai modificar o tamanho, os seus objetivos. Então, a complexidade, ela é pautada, de uma certa forma, nesses 6 tripés, que primeiro se baseia nos propósitos, ou seja, os objetivos que a empresa define, consequentemente, a sua estrutura, né, os seus processos e sistemas, a sua estratégia de pessoa. Repare que nessa tríade superior, a gente define os propósitos, que são os objetivos, junto com as pessoas, e definimos as estratégias. Depois você vai para o campo da ação, onde você elabora a estrutura, dimensiona os processos e utiliza o sistema, ou como a gente chama, as tecnologias, ok? E aí, existem algumas eras, né, diferentes na organização, tá? A gente já visualizou num contexto anterior, mas assim, a industrialização clássica, a gente também tem a era aí da informação, a gente tem a era da industrialização neoclássica também. Bom, nesse sentido, no decorrer do século XX, as organizações elas passaram por essas 3 fases aqui, que foram as 3 fases principais. A primeira, como industrialização clássica, de 1900 a 1950, a gente viu revolução industrial, departamentalização, modelo burocrático de verbe, né? Estabelecimento de regras e padrões, pessoas e máquinas. Até então, a gente sabe que se contemplou ali um período da teoria da administração científica, né? Pegou um contexto da burocrática também, clássica, nesse contexto, teoria clássica também. E aí, depois de 1950 a 1990, a gente já viu uma era neoclássica, né? Mudanças mais intensas, relações humanas, ou seja, teoria comportamental, teoria das relações humanas, teoria da contingência, né? Que tem uma relação com a informação, mas de uma certa forma isso se modificou. Aí a gente também viu a era da informação de 1990 até a atualidade, onde a gente viu diversas mudanças, a própria transformação, globalização, o aumento da tecnologia, né, os processos, né, constituíram cada vez mais as organizações, porque eles se tornaram mais mensurados, né? O próprio departamento e divisões elas se tornaram provisórias, porque não é mais definitivo, porque há mudança cada vez maior no ambiente organizacional, as coisas elas vão se transformando ao longo do processo e isso impacta nas tendências, no comportamento, né, em todo o contexto de mercado, tá? As empresas elas mais expostas a essas condições mais ambientais, né, teoricamente elas precisam de equipes mais multifuncionais, ou seja, de pessoas que tenham características, atitudes, conhecimentos, que a gente vai entender um pouquinho melhor, que se sobressaem e estejam alinhados àquilo que a organização deseja, tá? A própria visão de organização do futuro é aquela organização que ela não tem um limite de tempo, espaço ou distância, ou seja, ela está fora desse contexto, ela está fora dessa dimensão, ela não pode, de uma certa forma, buscar, né, atender a um limite de tempo, espaço ou distância. Significa dizer o seguinte: todo o tempo se modifica, o espaço também, a gente vê isso hoje na atualidade, né? A questão do home office e a própria distância relacionada a isso, pelo consumo, pela oferta, por tudo que está se modificando no mercado de trabalho, mas também no mundo, tá? Hoje, e com certeza, numa condição do futuro, a gente sabe que o recurso mais valioso é o conhecimento humano. E aí, olha que interessante. Se o conhecimento humano ele é importante, a gente sabe muito bem, de uma certa forma,
que estamos falando da informação. E aí, por isso que a gente fala da era da informação, né? Por quê? Porque, de uma certa forma, é nesse período, nessa atualidade, que quem tem a informação tem o quê? O diferencial, tá? Consequentemente, né, a informação é a mudança de situações, de dados que foram trabalhados e que foram evoluídos e modificados ao longo do processo, tá? As pessoas, elas com as suas habilidades e competências são a base da organização, ou seja, existe a gestão de pessoas, por quê? Porque existe uma organização e existem pessoas e deve haver uma sincronização, deve haver uma ligação, deve haver um intercâmbio, podemos assim dizer, entre esses dois fatores, para que a organização tenha o quê? Sucesso, ok? Bom, aí a gente fala sobre o capital humano, né, ou intelectual, né, dentro das organizações. Esse capital humano é constituído de pessoas que significam talentos, né, que eles precisam teoricamente ser mantidos e desenvolvidos para que eles possam agregar valor para a organização, haja vista que são ativos intangíveis. Ou, se vocês estudarem lá na contabilidade, a gente lembra que tem ativo, né, teoricamente passivo, e de uma certa forma um ativo, que é um bem da empresa, intangível pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de transformar, de raciocinar, de pensar, de desenvolver as pessoas, ok? A própria contabilidade, ela fala sobre essa condição, conforme eu já falei aqui, e na era da informação, a gente sabe que esse recurso organizacional, ele é crucial para que ele possa desenvolver a organização, oferecer produtos e serviços direcionados para essa determinada finalidade e, acima de tudo, promover, né, ofertas, promover fatores com que façam que essas pessoas se diferenciem no mercado de trabalho, ok? E aí, a gente sabe que o estudo é baseado em cima das pessoas, e o estudo das pessoas constitui uma unidade que é a organização, ou seja, a própria administração de recursos humanos, ela se baseia pela vertente em considerar as pessoas como pessoas ou recursos. Como assim? Como pessoa, a gente sabe que por detrás dela existe uma personalidade, uma individualidade, as suas aspirações, os seus valores, atitudes, motivações, objetivos pessoais, tá? E, consequentemente, também existe toda uma condição do tratamento, né, que é feito, que é um tratamento pessoal e individualizado. Consequentemente, também as pessoas são vistas como recursos, ou seja, elas têm habilidades, capacidades e elas vão tratar isso e gerar algum retorno, que é o que é esperado para a organização, tá? Bom, as pessoas, elas são tratadas muitas das vezes e foram lá atrás como agentes passivos, ou seja, elas não tinham capacidade e elas não eram vistas para poder, de uma certa forma, promover alguma mudança, né? Podemos assim dizer, para as pessoas, ou seja, elas não poderiam opinar, elas não poderiam, de uma certa forma, na visão, transformar ou mudar o processo. Mas, obviamente, graças a Deus, fazemos parte dessa geração que temos a capacidade de influenciar, né, as mudanças no mundo, tanto no mundo corporativo, na sociedade, de forma geral, tá? E aí, a tendência cada vez mais é fazer com que essas pessoas, de uma certa forma, elas possam, né, estar atreladas, estar dimensionadas em diversos níveis da organização com diversas responsabilidades, tá? E aí, cada vez mais são as pessoas que, de uma certa forma, têm a capacidade de resolver os problemas, de criar soluções, de promover melhorias dentro de qualquer organização e fora dela na sociedade também. E aí, as diferenças individuais,
é interessante para que a gente estude o comportamento humano, que é uma ciência, e a partir daí surgiu outras ciências que a gente vai falar, na organização e fora dela na sociedade. Existe a cognição humana. E o que é a cognição humana? É a maneira de como a pessoa percebe e interpreta uma determinada situação. Ou seja, eu tenho uma forma de ler, de entender, de interpretar, você tem uma forma de ler, de entender e interpretar, e assim sucessivamente, cada uma das pessoas tem uma forma de ler e interpretar o mundo exterior, o seu mundo interior, tá? E aí, uma das fases interessantes da cognição humana é que a gente tem a memória, a gente tem a atenção, a velocidade, a capacidade de tomada de decisão, de percepção, de recobrar a memória, a flexibilidade de atuar e mesclar isso, né, que é a própria criatividade, e a solução de problemas também, tá? Aí a gente fala sobre a motivação humana. Talvez alguns alunos de vocês já ouviram falar, mas existe uma teoria que é a teoria, né, de Maslow, que ele fala sobre, teoricamente, a própria motivação humana, tá? E dentro dessa condição da motivação humana, ela está entre os fatores internos e externos que, de uma certa forma, vão influenciar, né, o comportamento humano em qualquer contexto, tá? O comportamento, nesse caso, ele se aplica com base em ciclo. E a gente sabe que na pirâmide a gente tem um ciclo higiênico e motivacional. Todos nós temos que atender às nossas necessidades, né, fisiológicas, de segurança, né, sociais, por exemplo. E essa caracterização, para que você possa entender, elas são higiênicas. Por quê? As necessidades fisiológicas são todas as condições físicas e primárias que nós devemos atender, como alimentação, dormir, né, que é o sono, né, tomar banho, sentir frio, sentir sede, por exemplo. Já as necessidades de segurança é você ter a moradia, onde você dormir, a estabilidade, né, são características da necessidade de segurança. Sociais, em viver sob uma liderança, em estar sobre um contexto social, né, estar vivendo em sociedade, se caracterizar por diversos fatores que de uma certa forma promovem esse contexto, tá? Consequentemente, a gente tem as necessidades do ego, que aí já é uma questão de estima, que é algo motivacional, que é a necessidade das suas realizações pessoais, da busca pelo reconhecimento, um status, que isso é muito mais difícil às vezes de acontecer, mas quando acontece proporciona um aspecto de felicidade, né, e dimensionamento, né, podemos assim dizer, de forma contínua, tá? Consequentemente, a gente também tem as necessidades de autorrealização, que é o stopping, que é a busca desse ciclo motivacional, que de uma certa forma está relacionado a todo o crescimento, a toda condição do trabalho, a toda a felicidade, a uma missão que você possui, por exemplo, de vida, e isso de uma certa forma impulsiona o seu crescimento, o seu comportamento, as pessoas que estão à sua volta, tá? Aí, essas reações, elas são estabelecidas pelos indivíduos de uma certa forma, e a gente sabe que existe dentro das organizações uma coisa chamada de clima organizacional. E esse clima organizacional, ele é parametrizado pela influência desse estado motivacional das pessoas que estão dentro dessa organização. E aí a gente entende que o comportamento humano, que o homem em si, ele é um ser social, ele é um ser proativo, que ele não espera, ele busca fazer a diferença, que ele busca e tem necessidades, que ele vai perceber o ambiente e o mundo à sua volta e vai avaliar, que ele é um ser pensante e que ele define as suas escolhas, tudo bem que escolha muitas das vezes influenciada, né, por uma característica racional ou não, mas que ele escolhe e que ele tem uma limitada capacidade de resposta e que por isso que a informação ela possibilita ao homem tomar essa decisão, porque ele é um ser limitado em sua essência, tá? E aí, a gente fala sobre as pessoas e as organizações, e nesse sentido,
é uma interação entre esse indivíduo e a organização. E aí é que é o mais interessante, é que a gente sabe muito bem que as pessoas, né, podemos assim dizer, elas possuem objetivos. Vocês possuem objetivos individuais, eu possuo objetivos individuais, né? E as empresas possuem objetivos organizacionais. E aqui está o grande contraponto. No momento que a empresa ela consegue mesclar, ela consegue junto a você promover a eficiência, a ligação dos objetivos individuais com os organizacionais, eu consigo obter os melhores resultados, a efetividade, podemos assim dizer. Por quê? Porque não adianta o objetivo organizacional não estar em contraponto ao objetivo individual e vice-versa. Vai haver uma quebra, vai haver uma divisão e, consequentemente, eu não vou atingir ali os resultados organizacionais e também os meus resultados individuais, tá? Consequentemente, o próprio indivíduo, ele nem sempre ele tem um relacionamento corporativo e satisfatório, tá? E, consequentemente, a gente deve levar em consideração que as pessoas, elas contribuem, né, para a organização com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu tempo e compromisso. E, consequentemente, a organização incentiva essas pessoas a essa colaboração, essa contribuição, através de uma forma geral, de recompensas financeiras ou não financeiras que a gente vai entender à frente, tá? E aí é um ciclo de intercâmbio, é um ciclo num contexto formal e psicológico, onde de uma certa forma, se esse ciclo se mantém, esse fator se continua constante, cíclico, tá? E aí o equilíbrio organizacional ele vai depender muito desses objetivos pré-estabelecidos. Então, se há um equilíbrio, né, dentro desse contexto, eu tenho um clima neutro. Agora, por exemplo, se eu tenho muita euforia, entusiasmo, otimismo, calor, receptividade, eu tenho um clima organizacional muito positivo. Se é muita frieza, pessimismo, revolta, depressão, esse clima organizacional negativo. E aí a gente começa a perceber que não vai haver entrega de resultados. E não havendo entrega de resultados, a gente sabe muito bem que isso não corrobora para que a empresa se mantenha dentro, né, do mercado. E aí, pessoal, desta forma, eu finalizo aqui o conteúdo da videoaula obviamente, do RH1, né, do módulo 1 e aula 1, e a gente vai abordar aspectos mais profundos e complexos dentro das aulas presenciais ou live, tirando essas gravações, ok? Bom, galera, então é isso, a gente se vê então, né, na aula 2 deste módulo. Um grande abraço, fiquem com Deus, não esqueça, assina o canal, ativa o sininho. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.